Olá, bem-vindo ao nosso estudo de doutrina das quartas-feiras, continuando a nossa série Igrejas em Apuros, lições das 7 igrejas do Apocalipse. Hoje o tema é Pérgamo, fé cristã e cultura, lição 5, dia 30 de junho de 2021. Nós estudaremos esta igreja. Temos estudado as 7 igrejas do Apocalipse, daqui a pouco mostraremos o mapa que temos utilizado e relembrando aí a localização da igreja de Pérgamo. E estudaremos aí esse tema tão importante, fé cristã e cultura. E aprenderemos que a igreja deve ser fiel a Cristo no meio de uma cultura idólatra, sabendo que ele acompanha, perdoa e recompensa o seu povo. Nós estamos inseridos numa cultura idólatra e precisamos fazer uma leitura da nossa cultura à luz da Bíblia, para percebermos o quanto ela já tem prejudicado a nossa fé, o nosso testemunho, a nossa relação com Deus, por justamente cedermos a essa cultura. E o objetivo é justamente esse, verificarmos a nossa fé e a nossa cultura, a cultura brasileira, e ver o quanto a religião cristã do nosso tempo, aqui no Brasil, como no mundo, mas especialmente aqui no Brasil, onde nós estamos inseridos, o quanto nós já cedemos a parte idólatra desta cultura, da nossa cultura brasileira. Então nós veremos que a igreja cristã deve ser fiel a Cristo no meio dessa cultura tão idólatra, sabendo que ele acompanha, perdoa e recompensa o seu povo. Ou seja, nós devemos ser uma igreja no mundo sem fazer concessões, que é aquela permissão ou o ato de ceder direito a outrem, e vai culminar no sincretismo religioso, nós vamos falar daqui a pouco, fazendo essas misturas de crenças, misturas de práticas, e no final das contas, muitas vezes, resultando na absorção de um sistema religioso por outro, no caso, sistema religioso cristão, genuinamente, cedido tanto que o cristão e essa igreja perdem as características genuínas, e muitas vezes apostatam mesmo e deixam de ser igreja cristã. Então, nós vamos estudar esse tema que é de suma importância. Nós vamos ver, ainda destacando alguns pontos, veremos que a igreja de Pérgamo fez concessões aos cultos politeístas que havia na cidade e ao Império Romano, no intuito de diminuir a perseguição a que estava submetida. Esse é um risco que nós temos, né? Nos nossos dias. Temos sofrido pressões, não tantas como a igreja de Pérgamo sofreu, mas temos sofrido pressões, tem crescido aqui no Brasil, pressões contra as igrejas cristãs, para que elas, as genuínas, cedam a essas pressões e, e, e se submeta às exigências deste mundo caído, dessa cultura idólatra. Em Pérgamo, essa concessão teve graves consequências para a vida dos cristãos. E nós também sofremos pressão para fazermos essas concessões religiosas e morais, inclusive. Concessões morais. E muitos têm feito essa concessão moral, né? Atualmente as igrejas estão sendo chamadas a reinterpretar sua fé e sua doutrina à luz do pensamento pós-modernista. Há até o surgimento de algumas pseudo-igrejas criadas para inserir entre os evangélicos bandeiras ideológicas, e muitas igrejas genuínas, cedendo a isso, também estão perdendo suas características, sua identidade, e muitas até já apostataram da fé, já não são igrejas genuinamente cristãs. E nós precisamos saber que os princípios da fé cristã não são negociáveis, e também precisamos saber que a recompensa prometida por Jesus é reservada àqueles que se mantêm fiéis.
Então, o objetivo de hoje é saber que o Senhor Jesus é o juiz da igreja e é zeloso pelo seu povo eleito. Também aprender a lutar contra as influências da cultura idólatra que está à nossa volta. E também buscar sabedoria do alto para discernir os tempos, observando atentamente a sã doutrina, sem fazer alianças espúrias, alianças sujas, falsas, contrárias à lei de Deus, preocupados com a aceitação social. E por último, aprenderemos a depender do Espírito Santo para sermos fiéis a Cristo. Que Deus nos abençoe. Então nós vamos orar pedindo a sua bênção. Grande Deus, Tu és digno de toda honra, glória e louvor, porque só Tu és Deus. Agradecemos a Ti por este dia, por todas as bênçãos que recebemos em Jesus Cristo, pelo despertar, pela vida, pelo ar que respiramos, pelo frio, pelo sol, pelos relacionamentos, por mais um dia de vida, pelo alimento, sustento, por termos onde nos proteger do frio, o que vestir, o que comer, por nossas famílias, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, pelo trabalho, pelas recreações. E agora, Senhor, por esse momento de estudo da Tua Palavra, pedimos o auxílio do Teu Espírito em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então, para o nosso mapa. Temos aí as 7 igrejas do Apocalipse, temos apresentado sempre nesse mapa. Acima você vê o Mar Negro, aí cinza mais escuro, abaixo o Mar Mediterrâneo, à direita a Ásia Menor. Nós apresentamos esse mapa já 3 vezes e aí localizamos as 7 igrejas na época. Então você tem a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Eu vou clicar aqui para já identificar Pérgamo com essa seta azul, muito bem. Aí você vem descendo abaixo do Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Hoje então estudaremos a igreja de Pérgamo. O texto básico é Apocalipse 2, versos 12 a 17, que diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O que significam essas coisas? Nós vamos ver, né? Bem, eu trouxe na primeira imagem, bem conhecida inclusive por muitos, essa interpretação que muitos fazem, dependendo da posição, de que animal seria esse desenhado aí, né? Rabiscado. Então, na posição da esquerda, o animal é um sapo. Na posição da direita, o animal é um cavalo. Isso é bem utilizado, essa imagem, para ilustrar o problema da lente através da qual interpretamos a realidade. Ou seja, dependendo daquilo que você escolheu conhecer e confiar, você interpreta a realidade. Tem pessoas que só veem a realidade a partir da lente da política de sua ideologia. E daí
tudo ela vê por esse prisma. Até a Bíblia, até Jesus vira, por exemplo, um político de esquerda ou de direita, dependendo de quem interprete ou esteja lendo a Bíblia. E assim vai todas as coisas, porque ele tem uma lente defeituosa, uma lente problemática. E esse é o problema do relativismo, por exemplo, que é um dos problemas culturais fortíssimos e que tem entrado nas nossas igrejas e comprometido a sã doutrina. Muitos têm dito a partir do relativismo, da aceitação do relativismo, que é a negação do absoluto. O relativismo nega o absoluto e começa a afirmar que, então, toda verdade, é aceitável, tudo é verdade, e não importa se uma afirmação esteja negando a outra, é verdade e ninguém tem o direito de dizer que a sua verdade é a única verdade e daí por diante. E ao afirmar que então a verdade é relativa, você tem um sério problema, até de contradição, porque essa afirmação de que toda verdade é relativa, até ela seria relativa e não confiável. Então ela tenta se afirmar como verdade absoluta e termina se contradizendo. Alguém defendendo a verdade relativa num debate, salvo engano, nos Estados Unidos, chegou a dizer que toda fé é burra. E aí, com a simples pergunta, toda a fala desse louco foi desfeita, né? Destruída, quando alguém da plateia se levantou e perguntou assim: você disse que toda fé é burra? Aí ele disse: eu disse isso. Aí a pessoa perguntou: o senhor crê nisso? E todo mundo riu, porque é uma contradição, né? Se ele estava dizendo que toda fé é burra e ele acreditava naquilo, então ele já estava dizendo que a fé dele era burra. Então, o relativismo é essa loucura, realmente. Esse é um problema. E, infelizmente, as igrejas cristãs têm adotado, têm cedido a essa pressão e têm feito concessão, negando, inclusive, a autoridade bíblica, questionando a autoridade bíblica. Daí, muitas igrejas que se dizem cristãs têm afirmado que a Bíblia não é a palavra final. Outro dia, eu não vou dar ibope aqui, alguém disse, muitos vão conhecer a fala, que a palavra de Deus deve ser atualizada, a Bíblia deve ser atualizada. Você imagina, então, que loucura, a palavra de Deus deve ser atualizada. E eu começo com o relativismo, por ser a negação dos absolutos, por saber que por trás vem o problema da negação da Bíblia, da palavra de Deus, e saber que o ponto de partida, no meu entendimento, para todas as outras concessões que fazemos como igreja cristã, é justamente a negação da Bíblia. Quando eu nego a autoridade bíblica, quando eu questiono a palavra de Deus, todas as outras coisas serão negociadas. Então eu vou negociar o culto, eu vou fazer um culto para agradar o gosto do cliente e não para agradar a Deus. Então vai ser um culto para agradar classe A, classe B, jovens, crianças, adolescentes, adultos, velhos, idosos, ricos, pobres. O culto vai ser para o gosto de quem eu quiser agradar, não tem nada a ver com Deus. E aí eu negocio as músicas, eu negocio a Bíblia, a pregação, eu evito determinadas pregações, eu não prego toda a Escritura com fidelidade. Eu não digo que eu tenho vergonha do Evangelho, mas na prática eu tenho vergonha do Evangelho. E eu vou, então, cedendo a todas essas pressões culturais, quando eu nego a Bíblia. Então, o ponto de partida, na minha opinião, para as concessões que a igreja cristã vem fazendo é justamente a negação da palavra de Deus, da autoridade bíblica. As mulheres, por exemplo, posições de liderança
que são próprias para homens, como liderança e ensino, como o ofício pastoral né? O ofício pastoral não é um ofício machista, é um ofício para os homens. Seria uma loucura eu dizer que o homem existe para ser mãe, para conceber a criança, etc. Conceber um filho seria uma loucura, mas é o que muitos loucamente têm afirmado. Isso é para justamente agradar o cliente. Então eu vou fazendo concessões e cedendo a todas as pressões, aceitando todo tipo de padrão do mundo. Então, se a Bíblia não é a autoridade, por exemplo, ainda é muito forte nessa questão, os sonhos ou visões da minha cabeça, do que eu vi, ainda que seja uma coisa sobrenatural, eu então acho que aquilo é verdade de Deus, como se na Bíblia muitas vezes Deus não registrasse isso, né? E falasse e ensinasse que nem tudo que é sobrenatural é de Deus e que nós devemos viver pelo que está escrito, já revelado, e não ficar atrás de sonhos, visões, e nem usar isso como doutrina e palavra final. Minha experiência não deve ser colocada como palavra final, mas é o que muitos fazem, muitas igrejas vivem atrás, ou pseudo-igreja, né? Vivem atrás de visões, de revelações, de curas e tudo mais, e as igrejas genuinamente cristãs, cedendo a essas pressões, terminam se corrompendo. Nós falamos do culto para o cliente, peguei essa imagem aí, que não é um culto, é um show, né? Você vê o jogo de luz, você vê o tempo de música, o tempo de tantas outras coisas, e a pregação não pode passar de 20 minutos, 30 minutos estourando, e olhe lá, e é para, por exemplo, o pregador conseguir em 30 minutos desfazer aquilo que o mundo ensinou durante 6 dias da semana. Isso no domingo, estou considerando. Se for um culto, né, é para ser algo dessa natureza. Os pais não fazem culto doméstico em casa, não tem culto com seus filhos, não querem. Trazendo aqui para o nosso universo presbiteriano, muitos se dizem presbiterianos, mas nunca leram a Confissão de Fé de Westminster, nunca leram o Catecismo Maior, nunca acham um absurdo esse negócio de ler, estudar, decorar nem se fala, e ainda se dizem presbiterianos e dizem como devem ser o culto. E você vê quando vai atrás para sondar essas pessoas, quem elas mais são, às vezes, testemunhas de Jeová, que se ofende se você falar das testemunhas de Jeová, elas mais são adventistas e se ofendem se você falar contra o adventismo, elas mais são qualquer outra coisa, né? Católicos romanos, e se ofendem se você falar contra as heresias católicas romanas, do que realmente presbiterianas. Então nós temos vários problemas, aqui poderíamos assim listar, fazer uma lista enorme, mas nós vamos seguir aqui com o nosso estudo, fazendo a observação daquilo que nós temos vivido no nosso tempo, para que, a partir do estudo dessa carta à igreja de Pérgamo, a carta que o próprio Senhor Jesus mandou, nós possamos aprender a ler a nossa realidade e a não fazer concessões com essa cultura idólatra na qual estamos inseridos. Então, Pérgamo, fé cristã e cultura no mundo, mas sem fazer concessões. A cidade de Pérgamo nunca foi importante até se tornar capital do reino independente da dinastia dos Atálidas. Esses Atálidas foram da época ali é uma dinastia, né, de 282 a 133 a.C., uma dinastia grega que governou Pérgamo depois da morte de Lisímaco da Trácia, um dos generais e sucessores de Alexandre o Grande. Átalo III foi o último rei, entre 138 a 133 a.C.,
dessa dinastia e entregou a cidade a Roma, que a fez capital da província romana na Ásia. A cidade era conhecida por sua grande biblioteca, que possuía mais de 200.000 rolos de pergaminho, palavra que deriva do nome da cidade. Pérgamo, com os seus santuários locais, foi um importante centro religioso, onde se encontravam santuários a Zeus, Dionísio e Atena. Havia, de igual modo, o santuário a Asclépio, o deus da cura, cujo símbolo era uma serpente. Além disso, Pérgamo era o centro oriental do culto ao imperador romano. Jesus diz à igreja de Pérgamo: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, verso 13 do capítulo 2 de Apocalipse. Jesus sabe da situação dessa igreja presente na capital imperial do império, uma cidade religiosa, intelectual e culturalmente sofisticada. Essa sofisticação é a mesma que assustou Paulo ao visitar Atenas, Atos 17 e 16. Era uma cidade idólatra, um lugar onde a igreja do Messias é tentada a reinterpretar a fé nos termos dos cultos que estão à sua volta. Isso se chama sincretismo, algo condenado constantemente por Deus, essa mistura, essa postura de ceder a direitos a outro e no final das contas vai resultar, se Deus não tiver misericórdia e deixar que essa concessão continue, vai resultar na absorção daquele sistema de crença cristão por outro. Era então uma cidade idólatra, né? A cidade de Pérgamo. Pérgamo é onde Satanás habita, onde Satanás estabeleceu o seu trono. Portanto, como é possível reconhecer uma cidade onde Satanás habita? Onde há perseguição às testemunhas do Evangelho, ali Satanás está presente. A igreja em Pérgamo estava sofrendo perseguição. Vemos isso no martírio de Antipas, servo de Cristo, fiel até a morte em seu testemunho. Mesmo nessa situação onde a morte era uma realidade, a igreja não abandonou a confiança no Messias, antes conservou o nome de Jesus e não negou a fé. Nessa carta podemos observar 3 atitudes de Jesus para com a igreja de Pérgamo. Primeiro, conforme vimos nas lições anteriores, as igrejas seguem um padrão. De igual maneira, Cristo afirma conhecer a situação dessa igreja que estava sofrendo perseguição na capital da província do Império Romano. Ele também sabe das alianças que a igreja estava fazendo com os cultos idólatras à sua volta. Segundo, ao observar esse sincretismo destrutivo na igreja de Pérgamo, Jesus ordena ao seu povo que se arrependa disso. Por fim, Jesus promete recompensá-los caso se voltem para ele em contrição e arrependimento. E aí vem então o primeiro ponto. O título desse primeiro ponto é Jesus conhece. E ele nos ensina que Jesus conhece a nossa situação. Conhece o lugar em que habitas, está no verso 13. A dificuldade da igreja de Pérgamo era se manter fiel, mesmo envolta por uma cultura idólatra, com uma organização política, econômica e familiar que tinha um envolvimento direto com a religião, principalmente com a religião imperial. É importante ressaltar que no mundo antigo não havia separação entre vida cívica e vida religiosa. Pérgamo era a capital da província e, como tal, dentro do culto ao imperador, centro do culto ao imperador. Ali era exigido dos cristãos que oferecessem incenso à imagem dos imperadores e que confessassem César é Senhor. Essa deveria ser a confissão. Havia então uma disputa de lealdades, 2 senhores exigindo submissão, César e Cristo. Diante de qual trono os cristãos se prostrarão? Essa é a pergunta implícita na carta. A perseguição aos cristãos por não oferecerem incenso ao imperador era grande, considerada como desobediência civil, punida com a morte. Mesmo em meio a essas provações, Jesus afirma aos irmãos de Pérgamo: sei que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Verso 13. O Império Romano, ao conquistar o mundo de então, levou paz às regiões mais longínquas.
conhecida como Pax Romana. Essa falsa paz era alcançada mediante guerras, armas e um governo autoritário. Seu instrumento de paz era a cruz, usada para punir os rebeldes contra a autoridade imperial. O controle de Roma era tolerante, dito de outro modo. Os povos conquistados poderiam adorar os seus deuses desde que a sua religião não interferisse na religião imperial. Nesse sentido, Pérgamo era um centro asiático de civilização. Era uma cidade aberta e tolerante a várias crenças, desde que não competissem com César. Provavelmente Antipas foi morto por não se prostrar diante de César e não adorá-lo como Senhor, sendo morto pela sua fidelidade a Cristo. Satanás não venceu esse servo de Cristo que não negou a fé e deu testemunho de que há um único Senhor, Jesus, ressurreto dentre os mortos, diante de quem todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. Após confirmar o testemunho de Antipas como exemplo para a igreja, Jesus mostra que não conhece apenas a fidelidade de seus servos, mas também a infidelidade do seu povo. Verso 14 diz: tenho todavia contra ti algumas coisas. Jesus fala a respeito da busca de aceitação e de participação da igreja nas práticas que estavam à sua volta. Essa participação implicava frequentar as festas, participar de cerimônias, fazer comércios. Nesse sentido, confessar Jesus como Senhor significava retirar-se muito do convívio social, já que a vida social exigia um relacionamento com a idolatria. A recusa em participar geralmente tornava o cristão um excluído. Podemos perceber o porquê dos primeiros cristãos serem considerados ateus pelos pagãos. Eles não participavam dos eventos públicos e religiosos da cidade. Jesus aponta duas falsas doutrinas que invadiram a igreja. A doutrina de Balaão, verso 14, que faz referência ao conselho do profeta Balaão dado a Balaque, rei dos Moabitas, com o intuito de levar o povo de Deus a se misturar com os povos vizinhos e a abandonar o Deus vivo. Balaão foi um profeta mercenário que recebeu dinheiro de Balaque para amaldiçoar os israelitas, mas foi impedido por Deus, está lá em Números 22 a 25. Vendo que a sua estratégia falhara, ele convenceu as mulheres moabitas a seduzirem os filhos de Israel, está lá em Números 31. Estes se prostituíram e cultuaram a Baal Peor. Deus destruiu os que abraçaram a idolatria e a imoralidade, e o sacerdote Finéias se destacou no zelo punitivo, está lá em Números 25. Jesus aqui então coloca-se como o novo Finéias, que vem ao seu povo com a espada afiada de 2 gumes, versos 12 e 16, para afastá-lo da idolatria e da prostituição. A segunda doutrina é a dos Nicolaítas, verso 15, provavelmente um pequeno grupo de judeus em Pérgamo que tinha a intenção de destruir a igreja. Seu falso ensino misturava a doutrina de Cristo e dos apóstolos com as doutrinas abomináveis em voga na cultura, com o propósito de justificar suas práticas imorais. O segundo título está escrito dessa forma: Jesus ordena, e nos ensina que Jesus ordena à igreja que se arrependa dessas práticas imorais que desonram o seu nome. Está no verso 16 assim: arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. O zelo de Cristo o leva a conclamar o seu povo a mudar sua prática à luz da sã doutrina. É importante observar que Jesus não aconselha a igreja ao arrependimento, mas ordena que ela se arrependa. Então, o arrependimento aqui não é um conselho, uma ordem. O chamado ao arrependimento é um mandamento que exige resposta, caso contrário, o juízo virá sem demora. Salmo 7:12. E o mais temível pode acontecer, isto é, o próprio Jesus irá pelejar contra os insubmissos e rebeldes que levam seu povo a tropeçar. Isso é muito sério. Mateus 18:6 diz: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Terceiro ponto tem como título: Jesus recompensa, e nos ensina
Jesus nos exorta a ouvir atentamente as suas palavras. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso está no verso 17. Por quê? Porque ele irá nos recompensar pela fidelidade à nova aliança firmada no seu sangue. Ao vencedor, diz ele, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A mesma graça que nos predestinou, que nos chamou, que nos justificou, a mesma graça que nos santifica hoje é a que nos glorifica, está lá em Romanos 8. Essa graça maravilhosa recompensa servos inúteis, está lá em Lucas 17, 10 principalmente. Ela nos faz cantar com John Newton, Amazing Grace. Graça maravilhosa, quão doce é o som, quão preciosa é aquela graça que apareceu, e a graça me levará para casa. Eu possuirei dentro do véu uma vida de alegria e paz. Àqueles que perseverarem até o fim, vivendo fielmente em uma sociedade apóstata, aos vencedores, Jesus dará do maná escondido, está lá no verso 17, referindo-se ao alimento que Deus enviava todos os dias para o povo durante a perseguição no deserto. Êxodo 16. E essa história serve de exemplo para a igreja de Pérgamo, para que ela não se preocupasse quanto à sua vida social, nem com as dificuldades provenientes dessa exclusão, nem mesmo o martírio deveria amedrontá-los. Não olhem para os ídolos da cidade em busca de refúgio, eles não podem ajudá-los, é o que diz o Salmo 115. Não olhem para César e para a falsa paz que ele promete. Jesus promete a verdadeira paz. Em João 14, 27, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá, ou como a dá o mundo. Jesus é quem providencia tudo de que necessitamos. Ele dará o maná escondido para nos sustentar nos momentos de provação. Jesus promete recompensar seu povo com uma pedrinha branca, verso 17, fazendo referência a um novo nome que seria recebido pelos fiéis. No contexto da igreja de Pérgamo, a pedrinha branca era um sinal de admissão e aceitação em ambientes sociais. Isso quer dizer que, mesmo que o mundo rejeite, despreze e até mesmo mate os cristãos, eles são aceitos, recebidos e conhecidos por Jesus. Esse conhecimento que Cristo tem dos que são seus é evidenciado pelo novo nome que eles recebem. Vemos isso presente nas Escrituras quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, de Jacó para Israel. Essa mudança ocorre quando o relacionamento das pessoas com Deus é transformado. A sua reputação também muda, ele passa a ser visto como uma nova pessoa, novo nome. Esse novo nome escrito na pedrinha branca significa que, por mais que os cristãos não sejam respeitados, honrados no presente século por este mundo que jaz no maligno, Jesus os honrará. O apóstolo Paulo escreve sobre essa glória a ser revelada em nós. E está lá em Romanos 8, ele diz assim: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, irmãos, a igreja de Pérgamo não negou a fé completamente, contudo, deixou-se levar pela cultura circundante. A tentativa de manter a fé em Cristo em associação com ensinos falsos estava destruindo a igreja e fazendo com que o nome de Jesus fosse desonrado. Mas a missão da igreja é o oposto, isto é, honrar o nome de Cristo e torná-lo cada vez mais conhecido. Portanto, corromper o seu ensino é corromper a sua reputação. Por isso devemos tomar cuidado para que o nosso ensino e vida não sejam motivos de acusação como o foram para os judeus infiéis. Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa, é o que diz Romanos
2:24. Devemos nos lembrar que o Senhor Jesus é o juiz da igreja e ele é zeloso pelo seu povo eleito, como está lá em 1 Pedro 4:17. Então, irmãos, devemos atentar para nosso envolvimento com a cultura idólatra à nossa volta. Precisamos buscar sabedoria para discernir os tempos, observando atentamente a sã doutrina, sem fazer alianças espúrias, preocupados com a aceitação social. Deus em Cristo é fiel e cuidará de nós, por isso não é preciso buscar refúgio em falsas promessas de paz que o mundo oferece. Nós temos um Senhor que está presente com o seu povo para buscar os que se arrependem dos seus maus caminhos e julgar os falsos mestres que entram em seu meio para fazê-lo tropeçar. Então busquemos nós, todos nós, no poder do Espírito Santo, sermos fiéis e Cristo nos recompensará. Tenhamos cuidado, portanto, com as maneiras de negações, as maneiras da nossa cultura idólatra, de negações da verdade de Deus como a verdade absoluta. Tenhamos cuidado com o relativismo. Tenhamos cuidado, irmãos, consequentemente, viver um estilo de vida para agradar pessoas no lugar de agradar a Deus. Um culto voltado para satisfazer grupos no lugar de agradar a Deus. É sempre tudo com argumentos muito sofisticados, que não tem nada de mais, que quem não aprova determinados cultos ou determinadas práticas na liturgia, como, por exemplo, a mulher ser pregadora e ter o ofício pastoral, é considerado neopuritano, radical, extremista, e todas essas ameaças e palavras de ódio e difamações muitas vezes inibem muitos, até líderes, e esses deixam de ser fiéis. Então, busquemos no poder do Espírito sermos fiéis e não cedermos a essas pressões, esses tipos de idolatria da nossa cultura, o relativismo, a negação da palavra de Deus e tudo que vem como consequência, né? A liturgia corrompida e as consequentes práticas, né? O estilo de vida cristão hoje em dia não tem sido um estilo de vida bíblico. Ser uma família cristã não tem sido, se a gente olhar para o quanto a cultura idólatra já influenciou, já corrompeu a igreja, o estilo de vida das famílias, das pessoas, dos crentes, não tem sido um estilo de vida genuinamente cristão. Embora muitos gritem dizendo: eu não aceito ser negado, não ser reconhecido um genuíno cristão, mas como tem sido. Muitos não têm vivido como crentes. Não há vida de oração, não há vida de leitura da palavra, não há devocional pessoal, não há culto doméstico. Pais não leem a Bíblia com seus filhos, não ensinam seus filhos, não levam seus filhos para a igreja, não são os missionários principais e primários dos seus filhos, terceirizam toda a educação dos filhos para o Estado, para a igreja, para todo mundo. Os problemas são em várias áreas. A negação da masculinidade bíblica já é absolvida por muitas igrejas que se dizem cristãs. Não há então mais a afirmação corajosa dessa masculinidade bíblica, da feminilidade, e tudo vem entrando sorrateiramente aí, penetrando, e quando vê, nós estamos mais como o mundo do que como realmente cristãos. E se o sal vier a ser insípido, para nada mais presta. Então, busquemos no poder do Espírito do Espírito Santo, né? Sermos fiéis e Cristo nos recompensará.
Tenhamos cuidado com a negação da autoridade bíblica e a aceitação do relativismo, porque tudo mais é consequência. E se nós observarmos, se fizermos uma lista aqui bem mais elaborada, perceberemos que o problema é bem maior do que o que imaginamos e teremos que reconhecer que em muitas áreas não temos dado bom testemunho. Que Deus então nos abençoe e nos ajude. Vamos orar encerrando. Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti por nos ouvir a oração quando pedimos que o Teu Espírito nos conduzisse neste estudo. Obrigado por tão maravilhosa lição, por falar conosco, por nos instruir. Pedimos o auxílio do Teu Espírito também para sermos fiéis ao Senhor. Pai, renove-nos, como diz a oração do Teu servo e profeta, converte-nos a Ti e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Ó Pai, sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Ajude, ó Pai, para que o Teu povo, todos nós, o Teu povo, aqui no Brasil e espalhado pelo mundo, seja fiel à Tua palavra e não ceda a concessões com a cultura idólatra. Seja fiel na palavra, seja fiel na doutrina, seja fiel no culto, nos conceitos, seja fiel no estilo de vida, na comunhão com o Senhor. Não cedam, ó Pai, sob hipótese alguma, às pressões do mundo e prefira receber a recompensa que vem de Cristo. Abençoe nossa noite, nosso descanso e o dia de amanhã na Tua presença. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer tê-los conosco. Deus os abençoe, ótimo descanso. Que a boa mão do Senhor os conduza a nossa jornada feliz. Fiquem com Deus.